Vamos continuar a história dos análises aqui e vamos falar sobre o fundador da Escola dos Análises, Lucien Lefebvre, e ele falava o seguinte, que um rio para uma comunidade pode ser um empecilho, mas para outra comunidade ele pode ser um meio de transporte. Diz também que não é o meio físico e geográfico que determina a atitude coletiva, mas sim as atitudes coletivas, elas vão ser determinadas pela forma como o homem age naquele ambiente. Seria como é que eu vou falar para vocês? Seria como o homem é que opta pela forma como ele vai viver e como ele vai se movimentar naquele ambiente. Ele também estudou a geografia histórica, estudou a psicologia histórica e também estudou as atitudes coletivas. Algo que ele se interessou bastante foi pela religiosidade, a história da religiosidade, então, a história social da religião. Ele sempre dizia assim que ele não queria reduzir as atitudes e os valores religiosos numa mera questão econômica. Por que ele falava isso? Porque já havia sido comentado por outros historiadores em relação à reforma, tá? A reforma protestante. Então, ele estava analisando a reforma protestante também dentro dessa teoria que ele utilizava. Ele estudava geografia, ele vai estudar ali os valores religiosos, e dizer o seguinte, que tu não pode reduzir a fé das pessoas, a crença das pessoas, os valores que elas têm, a simplesmente, teve a reforma porque a Igreja Católica condenava o lucro, então aí a burguesia viu em Lutero uma forma de ganhar dinheiro e de também ter uma religião, e aí eles debandaram para o protestantismo, né? Essa é a narrativa que nós estamos. Então, para ele, isso aí seria reduzir, ficaria muito reduzido. Então, ele começou a analisar mais profundamente esse aspecto, tá? Então, o aspecto da reforma. Ele vai ser um pouco diferente desse livro aqui, tá? Do Max Weber, e que o Max Weber ele vai falar aqui da formação da burguesia, né? Como que a burguesia ela se formou, no caso. E aqui ele coloca muito a questão ele mistura bastante assim a questão da fé, da religiosidade, do puritanismo ali. E é interessante até esse livro aqui dele. Uma hora eu posso fazer de repente um vídeo, alguma coisa para explicar mais sobre esse livro aqui, mas quem já leu sabe do que eu estou falando. No caso, o Lucien Lefebvre, ele não concordava totalmente com a ideia do Max Weber. Então, ele acha assim que tu não pode reduzir tudo isso, por exemplo, a forma também como as pessoas vivem, né? Os valores delas, porque, por exemplo, assim, o Weber, o Max Weber, o que ele vai dizer? Ele vai fazer ali a formação do capitalismo. E aí ele diz assim, ó, que os puritanos, por serem pessoas que não gastavam muito, né, tiveram a possibilidade, não gastavam também por causa da religião, tá? Porque a religião não permitia assim festas, bebedeiras e até pelo jeito mais sóbrio que essas pessoas viviam, né, no caso, e que a reforma ela também contribuído para o crescimento desse espírito capitalista. Então, na verdade, ele meio que mistura ali, tá, o protestantismo
com o nascimento, com o crescimento ou com a contribuição para que a burguesia existisse, certo? Outra questão que o Lefebvre ele vai levantar também seria assim um tipo da psicologia histórica de dois personagens que ele vai estudar, que é a Marguerite e o Rabelais. Por que ele está estudando essas mentalidades, tá? Porque o Rabelais, ele era um cara assim que ele escrevia também, né? Ele era um monge. E quando ele escrevia assim coisas, como que eu vou dizer, que não se espera muito, né, de um monge. E aí a frase do Rabelais é aquele assim, ó, o hábito não faz o monge. Justamente ele falou essa frase, o hábito não faz o monge. Por que ele diz que o hábito não faz o monge? O que quer dizer com isso? Quer dizer que não adianta tu estar ali, sabe, fazendo de conta que tu é uma pessoa que tu não é, na verdade, né? Então, não adianta eu vestir uma roupa de príncipe se eu não sou príncipe, né? Não adianta eu colocar um hábito e ter atitudes no meu dia a dia que não são atitudes cristãs. Então, era isso que o Rabelais queria falar nessa frase. E o Lefebvre, como ele estuda a história da religiosidade, ele começa a estudar esse personagem. Como eu falei para vocês, o que acontece na Nova História? A Nova História também pega personagens, pessoas, para conseguir entender e sair daquela bolha que coloca todo mundo no mesmo lugar, no mesmo plano. Então, quando ele estuda Rabelais, ele estuda para dizer o seguinte, mesmo ele sendo assim, né, o que alguns poderiam dizer, um pouco rebelde e tal, isso não fazia com que ele não tivesse fé, com que ele não fosse cristão. E a Marguerite, também ele vai dizer a mesma coisa a respeito dela, porque a Margarita é um personagem que ele estudou, né? E que ele diz o seguinte, que ela escrevia histórias muito picantes para a época. E por ela escrever essas histórias picantes, alguém poderia dizer assim, como que... E era pergunta, né? Já que a Nova História ela faz pergunta, ela coloca hipótese, ele vai dizer o seguinte, será que a Margarite ela era cristã? Será que ela era uma devota? Ou não? Por que ela naquele período, naquela época ali que ele está estudando a Baixa Idade Média, né? Por que naquela época ali a Margarite escrevia esse tipo de história picante? Aí ele chegou à conclusão que sim, que tanto ela quanto Rabelais eram cristãos, porque era muito difícil uma pessoa naquela época ali, praticamente impossível não ser cristão. Tá? Então, esse aí é o historiador Lefebvre, que vai ser o primeiro historiador da história dos análises, tá? Agora eu vou ler um trechinho para vocês de uma obra de um cara chamado aqui, o Erasmo Rotterdam, que ele falou sobre o elogio da loucura. E já que a gente está falando sobre pessoas e sobre não colocar as pessoas no mesmo saco, né, digamos assim, eu achei interessante essa frase aqui do Erasmo, que ele diz o seguinte, ó, para a gente refletir, tá? Sendo que menos tagarela superaria as 20 maiores mexeriqueiras que se pode encontrar sobre o céu. Bom seria se não fizessem outra coisa que tagarelar, mas elas discutem e brigam com teimosia pelas coisas mais vãs e ridículas, e à força de altercações, perdem geralmente de vista a verdade que buscavam. O amor próprio os faz perfeitamente felizes.
Então ele é um cara, esse aqui é um cara que ele é muito, o Erasmo, ele é muito irônico, né? E daí ele está querendo dizer assim, ó, que melhor seria que as pessoas fossem mais fofoqueiros mesmo do que tagarelas, tipo assim, ter opinião para tudo, né? E serem, no caso, assim, tão mexeriqueiras, né? Como ele tá falando aqui. Isso aqui é uma coisa assim para nós pensarmos bastante a respeito, né, desse assunto aqui, porque ter opinião não é ter certeza, né? Ter opinião faz parte do quê? Faz parte do senso comum, que a gente precisa refletir mais profundamente sobre as coisas e não ir tanto assim divagando pelas histórias que vão nos contando sem ao menos refletir sobre as coisas. Então o Luciano ele nos traz essa questão da reflexão, de refletir a respeito das coisas e não assim sair já julgando, porque ele poderia muito bem dizer Margarite não era, ela era uma mulher vulgar, ou uma mulher sensual, uma mulher que está fora dos preceitos ali cristãos, porque ela está escrevendo história apimentada. Mas ele, ao contrário, ele não está fazendo isso, ele está indo pelo caminho contrário, tá? Então, isso aí é um pouquinho da nova história. Agora eu vou falar sobre no próximo eu vou falar sobre o bloco, tá? Comentem e deixem aí alguma sugestão também de alguma coisa, algo que vocês queiram que eu pesquise e traga para vocês, tá? Beijos.